Esse é o Big Shot Pod. E aí, galera, vocês devem estar percebendo que a voz de MM Isidoro está um pouco diferente. Hoje ele está ausente do programa, colocando um númerozinho a mais no ranking de programas ausentes. Eu estou sem a última atualização aqui, mas eu que já fui o líder disparado, agora o Gui e o Marcel estão encostando em mim nesse ranking. E como hoje assim? Só tem 2 programas, pô. Não, falou em 7, eu acho. Que céu, esses caras estão inventando. Isso é fake news, tá ok? Quem disse que tu veio nos programas que eu não vim? Eu não tava lá pra saber se tu veio ou não. E se o Marcel ficou falando sozinho por 1h30? Não sei. Tá tudo gravado. Não vou escutar tudo de novo, cada programa tem 1 hora. Antes de entrarmos na pauta do programa, recadinhos clássicos. Eu tô falando texto do Marcel aqui, ó. Eu não sou um bom imitador, se eu fosse, eu faria a voz dele. E-mail do programa, Guilherme Pinheiro, bigshotpod@ampere.audio. E os nossos perfis no Instagram, bigshotpod em todas as redes sociais. Já vou falar aqui os nossos pessoais no início. MM Isidoro, Marcel que está ausente. Eu sou o Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter. E o Gui é o Gui_Pinheiro em todas as redes sociais. Obviamente, o Big Shot Pod está em todas as plataformas de podcasts que vocês podem imaginar. E naquelas que dá para avaliar, vai lá e dá 5 estrelinhas pra gente. Aquelas 5 estrelinhas do iTunes. Eu acho que até hoje tem... ainda tem aquele votinho de 1 estrela, né? Puxando nossa média para baixo. Mas parece que o rapaz faleceu. O que é ruim, porque ele não pode ir lá e voltar a ação dele, né? É verdade, tem isso. É tipo quando os caras matam o cara e não conseguem mais arrancar as informações. Então o cara não mata, o cara mantém o cara preso. E... Não que a gente faça isso, só não, né? Jamais faz isso. E então, vamos logo para os nossos destaques iniciais, começando com o Guilherme Pinheiro, que tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Vai lá, Gui. Então, eu tenho uma coisa muito legal, mas na verdade eu tenho uma coisa não tão legal antes, que faleceu a vocalista do Roxette, né? A Marie Fredriksson. Sério? Ela faleceu, anunciou hoje de manhã, 61 anos. Vocês que são mais jovens, com certeza vocês talvez não saibam quem é Roxette, mas se botar uma música, você fala, eu conheço muito essa música. A minha geração, já na faixa dos 30 e poucos, quem nunca curtiu uma fossa ao som de Roxette, né? Então, meu Deus, eu não sabia. Banda sueca, né? Eles são suecos. Sim, sim. E aí ela anunciou hoje, ela faleceu, ela teve um câncer no cérebro há uns anos atrás, e aí foi meio que uma decorrência disso. Então, fica a nota de falecimento aí. Eu vi muito na minha adolescência. Meu destaque inicial, aí, passando para frente, é o fato de que dia 15 de dezembro agora, ou seja, daqui alguns dias, né, daqui 5 dias, está liberada as trocas daqueles jogadores que foram contratados nessa última free agency de 2019. A partir do dia 15 de dezembro, esses jogadores que foram contratados, eles já podem ser trocados pelos seus times. Então, isso significa que o período de boatos e rumores de trocas não vai começar, porque sempre tem um burburinho ou outro, mas ele vai se intensificar, né? E o primeiro boato aí que já está circulando a liga é que o Cleveland Cavaliers, que é um time que a gente vai falar mais tarde no programa, está ouvindo propostas pelo Kevin Love, né? Então, o Kevin Love, que tem um salário alto, né? Ele tem, acho que depois dessa temporada, acho que são 90 milhões nos próximos 3 anos, ou seja, é um salário bastante alto para um jogador que, além de ter problemas de lesões, ele já ter tido problemas de lesões, ele vai estar com 34 anos quando acabar esse contrato. Então, mas que ainda assim ele é um jogador bastante produtivo, que com certeza pode ajudar um time, um contender aí, se ele for trazido para ser, vamos dizer aí, a terceira opção do time, né? Então, a questão é onde que encaixa um time que era sempre falado, até pelo menos a contratação do Carmelo Anthony, era o Portland, né? Com a contratação do Carmelo e o contrato dele que se tornou um contrato garantido, eles trocaram para ser um contrato garantido até o final dessa temporada,
Não sei se de repente faça tanto sentido o Kevin Love no Portland, mas de repente um Miami, enfim, tem opções aí. Então eu acho que a gente já tem que começar a ficar com a orelha em pé, porque esses boatos vão começar a circular com maior frequência a partir do dia 15. E isso significa que teremos picos de audiência no Big Shot Pod, porque vocês que estão ouvindo talvez não tenham acesso aos analíticos, né, às estatísticas, mas eu sei tanto pelo Boom Shakalaka quanto pelo Big Shot Pod, que o período de possíveis transferências e rumores é onde temos mais acessos aos vídeos, aos episódios. Isso interessa as pessoas, a fofoca interessa mais do que, sei lá, se o LeBron James fizer 100 pontos amanhã, mas se tiver o rumor de uma troca ali, o rumor vai, ali na busca do Google vai estar um pouquinho acima ainda, porque é o que as pessoas gostam, né? Fofoca. Eu até hoje não sei porque que a Globo fechou com o Ego, tá ligado? Isso tinha um Ego, que era só o site de fofocas, e fechou. Sim, fechou. Por que será? Sabe por que eu sei disso? Porque às vezes eu abri o meu computador e tinha um monte de aba do Ego aberta que minha esposa ficava vendo. Aí de um dia pro outro nunca mais teve, eu perguntei pra ela falou, não, o Ego fechou. Eu falei, pô, devia dar um monte de acesso lá. Bom, meus destaques iniciais, tem um mini destaque inicial, foi até uma sugestão do Gui, quando eu não sabia o que falar, que o protesto do Houston Rockets para tentar anular a partida ou anular os últimos 7 minutos e 50 do jogo contra os Spurs, depois daquela enterrada do Harden que não foi validada, o protesto foi negado, e embora a NBA tenha falado que vai punir os 3 juízes do jogo, é como se ela desse razão para o Rockets, mas ela não vai fazer nada em relação ao jogo, então o placar está mantido. Não, ela deu razão em relação ao erro, que aí não tem como não dar. Mas aí o que inclusive está no comunicado da liga é que fala que o Houston teve muito tempo para superar esse erro e tal, até porque no momento o Houston estava 13 pontos na frente, né? Então foi essa justificativa para sim punir os árbitros, mas não jogar novamente os minutos que faltavam. Então, Harden continua com o seu... Ele bateu um recorde da história da NBA, né, nesse jogo, que foram 24 de 24 nos lances livres. Nunca ninguém tinha batido 24 lances livres e não errado nenhum. Se jogasse de novo no final do jogo, ele perderia esse recorde. Então, ele mantém o recorde dele. Pelo menos uma coisa boa. Mas o meu destaque inicial de verdade é alguém que a gente já não fala bastante aqui no Big Shot Pod, já não fala bastante tempo por motivos óbvios, porque ele estava afastado. O Gordon Hayward voltou a jogar. Depois de exatamente um mês, ele tinha se machucado no dia 9 de novembro, e ontem, no dia 9 de dezembro, ele voltou no jogo entre Celtics e Cavs, inclusive o mesmo jogo que ele tinha quebrado o pé lá no início, 2, 3 temporadas atrás. E ele voltou bem aqui, jogou, deixa eu ver quantos minutos, 26 minutos, 7 de 10 nos arremessos, 14 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Até se precisasse, talvez tivesse jogado mais, porque o jogo estava meio tranquilo para o Boston, venceu por 22 pontos de diferença os Cavs, e é uma simples menção para a gente ficar de olho no Gordon Hayward, que ele estava num momento muito bom antes de parar. A galera já estava até cogitando ele para um possível All-Star, principalmente no leste, onde normalmente sobram, nessa fase atual da NBA, e por fase atual, leste as últimas 2 décadas, sempre sobram 1 ou 2 vaguinhas ali no leste a mais. E talvez estivesse pintando um All-Star pro Gordon Hayward, ele acabou se machucando. Foi a mão esquerda que ele quebrou, é isso? Não sei qual foi a mão, mas foi a mão que ele quebrou. E agora está de volta, um mês, então a gente torce para o Gordon Hayward, um cara que já foi muito, muito afetado por lesões aí recentemente, que ele consiga retomar o seu ritmo de carreira. E ele estava lá no finalzinho no último ano dele lá em Utah e também no início dessa temporada. Ô Vavo, uma coisa, eu não sei se você viu ontem, o perfil do Sacramento Kings o perfil no Twitter é um perfil que gosta muito de fazer piada. Eles vivem fazendo coisa, tipo, entre aspas, muitas aspas, zoando o Lakers, porque o Sacramento zoar o Lakers é um negócio meio que impossível, mas eles... É um perfil metido engraçadinho, e aí ontem, depois que o Bielitsa meteu aquela cesta de 3 game winner, o perfil do Kings no Twitter escreveu protest that, tipo, tirando uma onda com o Rockets por causa do protesto, inclusive. Eu vi. Eu gosto de perfis engraçadinhos. No futebol brasileiro tem vários também, né? E o Instagram do Rockets é engraçadinho também. Toda vitória. É verdade. Eles usam o meme da semana para fazer alguma piada. É verdade. O
O Instagram do Rockets é todo metido engraçadão também. Eu sigo o Rockets, que é o que eu sigo. Outros devem ser também, talvez eu não consiga, eu não vejo tão de perto. Mas eu gosto disso. Eu sigo todos, mas realmente tem uns que se destacam por essa... Tu segue 30 perfis de times da NBA? Não, pelo Big Shot pode, né? Tá, Big Shot pode, eu sigo tanto no Instagram quanto no Twitter, né? Não. Putz, que daí seguir 30 perfis. Não, eu não tenho nada. O dia inteiro só vendo coisa dos times. No meu perfil pessoal, eu não tenho o menor interesse em saber o que tá acontecendo, sei lá, com o Hornets. Tipo, eu tenho que saber para vir aqui no podcast falar, mas eu não preciso ficar lendo toda hora. Eu prefiro ir eu atrás, né? Nos sites que eu leio, etc., do que ficar recebendo no meu feed, porque senão também você fica recebendo um monte de coisa que você acaba não prestando atenção no seu feed, né? Correto. Antes de entrar, então, na nossa pauta oficial, pulando os destaques iniciais que já passaram, queríamos dar um alô para os Big Shot Pod All-Stars. Na verdade, a gente fala com eles praticamente diariamente, porque a gente tem um grupo no Telegram que a gente fica conversando diversos assuntos sobre a NBA, que eu acabei ficando agora uns 2, 3 dias sem olhar. Eu estava muito corrido esses dias e meu celular é multado, né? Todos os aplicativos são multados, eu não recebo nenhuma notificação, eu tenho que ir atrás para ver. E aí eu acabei me esquecendo uns 2, 3 dias, estava olhando tudo com atraso hoje de manhã aqui. E então queríamos mandar um alô para a galera do Big Shot Pod All Stars. Nossa Fantasy League está a todo vapor. E gostaria de falar que eu estou com 4 dos meus 5 principais jogadores machucados. E eu devo tomar uma lavada agora o meu duelo é contra o Würzburg Ridiculous, que é talvez o melhor time do Fantasy. É disparado o melhor time, assim, não é pouco, não. E eu vou aproveitar e fazer um load management aqui essa semana, porque já que eu vou perder de qualquer jeito. Mas só pra vocês terem ideia, eu tô com o Curry machucado, que eu não quis dispensar, porque eu acho que talvez ele seja útil no final da temporada. Eu tô com o Zion Williamson machucado, que eu não ganhei nenhum ponto com ele até agora, mas vai ser útil daqui pra frente. O Vucevic, que era o meu melhor pontuador, tá machucado já há mais de uma semana. E agora o Thomas Bryant, que era o meu terceiro melhor pontuador, também tá machucado já faz uma semana. Ou seja, o único cara que pontua mais que 20 aqui, pra mim, disponível é o Whiteside. O meu segundo melhor cara, vocês não vão acreditar quem é o Bjelica. O meu segundo melhor pontuador é o Bjelica. Que pelo menos é a famosa bittersweet, tipo, né? Aquela coisa, o Rockets perdeu, mas pelo menos ele tá no seu fantasy, né? Mas ele nem foi tão bem ontem, ó. Ontem ele fez 21 pontos. O meu jogador que mais pontuou ontem, sabe quem foi? O Alec Burks, 31,3. Aliás, isso é uma coisa no fantasy que eles podiam mudar, né? Uma cesta, por exemplo, como a do Bjelica ontem, deveria valer mais pontos, né? Exatamente. Porque tem todo um grau de dificuldade, de importância que deveria fazer, sei lá, valer. Ela me lembrou muito é que, no caso, ontem não estava vendo, né? Eu vi depois, o jogo já tinha acabado. Mas ela me lembrou muito o game winner do John Stockton lá nas finais do Oeste de 97. Foi o que praticamente encerrou a carreira do Charles Barkley. Também era 1 segundo e pouquinho, a bola veio do outro lado, mas o arremesso foi mais ou menos a mesma distância e as reações foram meio que as mesmas. Lógico que aquele jogo era mais importante, mas me lembrou, foi muito parecido. Aliás, o Bjelica, se eu não me engano, ele já foi MVP de Euroliga. O mesmo prêmio que o... Porque é um jogador que na NBA o pessoal não dá tanta importância, né? Mas ele já foi MVP de Euroliga, ou seja, ele não é um jogador apenas de rotação, pelo menos na Europa não era, né? Ele tá com 11,7 pontos, 6,8 rebotes nessa temporada, que são números ok, para um cara que joga 26 minutos. Se ele jogasse 35, ele seria um cara de 15, 16 pontos. Eu gosto do Bjelica, eu gosto dele. É um bom jogador, bastante útil. Então, alô dado para os Big Shot Pod All Stars. A gente sempre fala para deixarem perguntas para a gente, porque a gente tem um quadro no final do programa, que é o Primeira Fila, quando a gente responde perguntas dos nossos assinantes. Então, sempre mandem perguntas para a gente, em qualquer um dos contatos aí que a gente já divulgou. Vamos para a pauta. Hoje vamos falar de time ruim, né? Time ruim, Então, o programa é baseado em time ruim. Não desliguem, não passem 30 segundos para frente até acabar o programa. O que diabos está acontecendo em Nova York? Este é o primeiro tema. New York Knicks foi o primeiro time a demitir um técnico nessa temporada, vocês devem ter ficado sabendo. David Fizdale não resistiu ao péssimo começo do time de Nova York
que até o momento está com 4 vitórias e 17 derrotas. Não, agora já tá mais. Ele foi demitido com 4-17, acho que agora tá 4-19. Então, correção. 4-19, mas foi demitido com 4-17. Desculpa, galera, eu não sigo o perfil do New York Knicks no Instagram, e aí eu não estou sabendo em tempo real. E na real, 4-17, 4-19, não, enfim, são duas possibilidades muito aceitáveis. Para o lugar do David Fisdale, Mike Miller, o sharpshooter, foi promovido... Não é ele. Não é ele? Não, então, o legal é isso. Não é o Mike Miller aquele. O Mike Miller, se eu não me engano, ele tá... O Mike Miller, que era jogador, ele tá... Eu sabia que ele tava em alguma equipe aí como... se eu não me engano, ele tá no staff de Memphis, de ele college. Isso aí. Eu acho que é. Eu vi esses dias aí. Ele tá no staff... quer ver, ó? Ele tá... Peraí. Tá. Eu tô procurando aqui. Coaching career. Ele é assistente do Penny Hardaway, em Memphis. É o Fernie Hardaway, que era a dupla do Shaq em Orlando. É o técnico de Memphis, o Mike Miller é assistente dele. Esse Mike Miller do Knicks, ele estava no time da G-League do Knicks, né? E existe uma suspeita por que o Knicks, inclusive, promoveu um cara tão pouco renomado a posição de técnico. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas não é aquele Mike Miller, é outro. Putz, que decepção. Galera, eu não estou substituindo bem o Marcel no programa de hoje. Eu não consegui ler um cabeçalho sem errar 2 vezes. A gente perdoa. E eu sou um cara que sempre soube bastante sobre os Knicks, Derek Harper, o Charles Smith, Charles Oakley, aquele time com o Will, John Starks, finais de 94, aí perderam, sempre perdendo pro Indiana ali, Patrick Ewing errou a bandeja livre, aí em 99 chegou a finais de novo, Larry Johnson, Alan Houston. Eu só tô provando que eu sou velho, mas vamos lá. Guilherme Pinheiro, era uma demissão esperada, aguardada? Eu vou responder por ti. Eu acho que tu vai dizer que sim, porque no programa que tu não participou umas 2 semanas atrás, uma das perguntas que tu fez pra mim era: você acha que o David Fisdale vai ser demitido? Não, mas na verdade é porque o que aconteceu? Cara, Nova York, o Knicks é uma zona, né? Aliás, mandar um alô pro Yuri, que talvez eu encontre com ele amanhã, inclusive, Yuri Fonseca, nosso praticamente sócio aqui do Big Shot Pod, já veio aqui algumas vezes. Ele vai ser meu vizinho. Ele vai ser seu vizinho? Ele tá se mudando ali pra ZO, São Paulo, menos de 1 quilômetro da minha casa. Ah, que legal. Eu tava com ele lá na CCXP, a gente tocou lá, eu tava com ele lá, ele me contou essa aí. Ah, que legal. Um vizinho de Pompeia. Ele não deve estar feliz, né? Porque o Knicks é uma zona, o Knicks é uma zona, né? Não tem explicação. E assim, não dá para entender o porquê que as coisas não mudam. Assim, dá para entender porque o dono do Knicks é uma zona, a gente vai falar dele também. O dono do Knicks é horrível como dono. Mas a questão é a seguinte: a demissão era claramente esperada e no começo da temporada, talvez eu não achasse que essa demissão fosse ocorrer tão cedo. A questão é, depois do começo da temporada do Knicks, eu não sei se você lembra que depois de 10 jogos, o Knicks estava 2-8, o Steve Mills e o Scott Perry, que são, eu acho que é o presidente de operações de basquete e o general manager do Knicks, eles convocaram uma coletiva para dar satisfações à torcida, etc e tal, né? E aí a questão é, a partir do momento que com 10 jogos as pessoas encarregadas pelo basquete da franquia chamam a coletiva para explicar e tal, o técnico ele vira um zumbi, ele tá praticamente demitido, só não avisaram ele, né? E aí é óbvio que depois de mais 9 jogos, eles acabaram demitindo. O Knicks não estava só perdendo, o Knicks está tomando lavadas uma atrás da outra. Depois da demissão, ele até teve um jogo que o Knicks teve a chance de empatar no último lance livre, faltando 1 segundo, com um lance livre do Julius Randle. Ele acertou o primeiro, errou o segundo, e o Knicks perdeu por 1 ponto do Pacers. Mas o fato é que o time vinha tomando uma lavada atrás da outra. Tinha perdido por mais de 40 pontos do Milwaukee, perdido por 30 e poucos do Toronto Raptors, 28 do Toronto Raptors, quer dizer, era uma atrás da outra. Depois a noite que o
Fizdale foi demitido, tinha tomado, acho que quase 40 pontos do Denver, enfim. Acabou que não tinha mais clima para continuar, né? Aliás, uma correção, o Fizdale foi demitido com 4,18, não 4,17. 4,18, era exatamente o que eu ia falar, que eu vi aqui. Então, quer dizer, era uma demissão cantada desde que teve essa coletiva, não é, Val? Com certeza, tanto que naquele dia no programa, quando tu me mandou a pergunta do Knicks, eu falei, meu falar do Knicks? Não, velho, então batendo na mesma tecla há tanto tempo. Eu tava voltando aqui para ver a última campanha positiva do Knicks, foi aquela 2012 e 2013, 54-28, que eles perderam na semifinal do leste. Cara, era, porque a bagunça vem desde cima, né? A gente já fala isso há muito tempo. E outra pergunta que eu queria emendar para ti, que é um cara que tá muito por dentro dos Knicks, sabe inclusive quem é o técnico interino, da onde ele veio, o que ele faz. O Steve Mills, que é o presidente de... Como é que eles chamam? De operações? O presidente... Cada time tem a sua... Tem um nome, né? Por exemplo, o Magic Johnson, no Lakers, ele era o vice-presidente de Basketball Operations. Entendeu? O Steve Mills, o cargo dele é presidente do Knicks. Ele é presidente. Presidente do Knicks. E o Scott Perry é o General Manager. Isso todas as franquias têm. Tu acha que eles vão rodar também? Cara, eu acho que vão. E aí vem... Isso vem por uma outra questão. Um de cada vez. Não, eu acho que eles vão rodar junto. Eu acho que não tem porque o Knicks trocar agora. Né? O elenco já tá cagado, né? O elenco é esse aí mesmo. E aí a gente vai discutir depois se houve montagem houve erro de montagem ou não. Mas o elenco já tá cagado, não tem jeito. Eu acho que o Knicks, obviamente, o Knicks tem esse hábito de buscar salvadores, né? Então foi o Donnie Walsh lá atrás, depois foi o Isaiah Thomas, depois foi o Phil Jackson. Sempre, nunca é alguém, nunca é um cara que tá, sei lá, pega o assistente do manager do Warriors, sabe? Nunca é, sempre assim, não, vamos contratar o salvador da pátria. O próximo salvador da pátria que muitos acham que o Knicks quer contratar é o Masai Ujiri do Toronto Raptors. Que não aceitou a proposta do Raptors de extensão, né? Viu essa? Não lembro disso. Não agora, foi ontem. Foi ontem? Não tinha visto isso. Então, obviamente, então, que se ele não renovar, os boatos vão só aumentar, né? E aí, a gente tem uma outra questão, que é por que eu acho que eles vão rodar, só que eles não vão rodar agora. Eles colocaram o Mike Miller, que é esse técnico de pouco conhecido na NBA. Tão conhecido que eu achei que era... Tão não conhecido que eu achei que era outro. Por quê? Porque se você coloca algum técnico, sei lá, um nome que tem sido ventilado, Mark Jackson, por exemplo, que é um cara que é de Nova York, tem tudo a ver com a franquia, ou você coloca... Rookie of the Year jogando pelo Knicks, né? Pois é. Se você coloca um cara desse, você vai dar um contrato possivelmente de 3 anos, 4 anos para um técnico desse, e aí, se você vai trazer um novo presidente ou um manager, enfim, qualquer que seja o cargo do Masai Ujiri no Knicks, se você vai trazer um cara desse, quer dizer, você já tira desse cara a oportunidade de colocar um técnico dele, né? Sim. Então, dizem, o que eu ando lendo e escutando por aí em podcasts, é que a ideia do Knicks de colocar um cara substituível como técnico interino até o final da temporada é justamente porque daí, no final da temporada, quando eles forem trazer essa pessoa para comandar a operação de basquete do Knicks, aí essa pessoa vai ter a oportunidade de trazer o nome que ele quer para a franquia, entendeu? Sim, tu citou a montagem de elenco antes ali. Uma das coisas que... Eu confesso que até eu quase caí nessa, né? Quando o Knicks, o Porzingis tinha machucado, tava uma dúvida se ele ia conseguir voltar a jogar em alto nível. O Knicks, ele realmente pagou para ver, né? Trocou o Porzingis por espaço no cap, para se livrar do Tim Hardaway Jr., o Courtney Lee, aqueles jogadores que ocupavam um espaço muito grande no cap. E até eu quase caí nessa. Todo mundo falou que era uma troca horrível. Eu falei, não, gente, mas pode ser uma troca boa. Os caras estão liberando espaço. Agora eles podem estar com 2 free agents. Tem free agent pra caramba agora disponível. No melhor dos casos tem Kevin Durant e Kyrie Irving. No pior dos casos tem vários outros bons free agents para eles assinarem. Eu comprei a briga. Eu falei, não, acho que pela primeira vez o Knicks está fazendo uma coisa que pode ser certa. Ninguém sabe se o Porzingis vai voltar a jogar no nível que estava. Tá mais de um ano fora, barará.
aconteceu o que todo mundo estava falando, né? Acho que agora, in hindsight, como é que fala isso? Agora que já aconteceu tudo, Em retrospecto, a gente pode dizer que talvez não tenha sido a melhor troca possível para os Knicks, dada a sequência dos fatos. O Porzingis está jogando razoavelmente bem, e acho que daqui para frente ele só vai melhorar, piorar ele não vai, e com o espaço que eles criaram, eles não conseguiram contratar ninguém. O melhor cara que eles contrataram foi o Julius Randle. Se encheram de Marcus Morris e Bobby Portis e, enfim, Alfred Payton, contrataram um monte de free agents por 2 anos para tentar fazer essa mesma tática das estrelas quando liberar mais jogadores, mas agora, vendo em retrocesso, a gente pode chegar a uma conclusão que a montagem de elenco estava errada. Mas eu não vou jogar toda essa culpa em cima deles, porque até eu acreditei quando eles fizeram isso, então, enfim. Então, eu acho que assim, a questão de montagem de elenco, né? Eu acho que a gente precisa dar um passo para trás. Quando você tem um time muito fraco, não existe não é uma boa ideia você apostar as suas fichas na free agency. Vamos trazer o grande free agent. E eu falo isso com muita tranquilidade porque durante 6 ou 7 anos o Lakers fez isso. 6 anos, né, que o Lakers está fora dos playoffs. Era sempre assim, na próxima off-season a gente vai trazer o cara, na próxima... E esses caras nunca vinham, porque você não vai para um time ruim, né? Qual que foi a grande diferença do Lakers para o Knicks? O Lakers vem draftando bem, né? Se você for olhar para os últimos drafts do Lakers, eu vou só recapitulando aqui os últimos drafts do Lakers desde que o Lakers está fora dos playoffs. Julius Randle, que hoje está no Knicks, ele é um cara que ele não é bom para ser o melhor jogador de um time, mas ele é um excelente, ele mete aí seus 15, 16, às vezes até 20 pontos, né? Aí no draft do ano seguinte, D'Angelo Russell, que é um jogador de máximo que está no Warriors hoje, Larry Nance, que é um jogador excelente para rotação, ele é um ótimo cara para vir do banco, ali tá um cara com muita energia. O erro ali nesse draft foi Anthony Brown, mas que foi uma escolha de segundo round. No ano seguinte, Brandon Ingram, que está estourando esse ano, o Ivica Zubac, que é titular do Clippers hoje, ou seja, também é competente o suficiente para estar numa rotação. No ano seguinte, o Lonzo, que está decepcionando, perdeu a posição no Pelicans, mas ainda é um jogador de que se espera muito. Kyle Kuzma e Josh Hart. Josh Hart ajudando muito o Pelicans, apesar da campanha ruim. Kyle Kuzma é o terceiro maior pontuador do Lakers. No ano seguinte, o Moritz Wagner, que é o Mo Wagner, que está jogando muito bem no Washington, e no Washington também está o Thomas Bryant, que o Lakers draftou no ano do Ingram, que ele adquiriu uma escolha de draft, que é o titular do Wizards agora, né? Então, assim, a questão é, o Lakers vem draftando bem. O LeBron só foi pro Lakers porque era Los Angeles. Mais ou menos. A gente sabe que tinham outros interesses, né? A mudança pro Lakers foi quando o LeBron veio. A gente sabe que ele tem outros interesses, mas se esses jogadores jovens não estivessem lá, o LeBron jamais teria ido para o Lakers. Se fosse uma terra arrasada, ele jamais teria ido. Obviamente que depois porque foi isso, inclusive, esses jogadores que possibilitaram que o Lakers trocasse pelo Anthony Davis, né? O Knicks, pelo outro lado, o Knicks errou uma escolha atrás da outra e quando acertou, eles trocaram para o Dallas e a desculpa era, não, a gente precisava abrir o cap porque vão vir 2 free agents na próxima temporada. Inclusive o James Dolan, dono do Knicks, deu entrevista numa rádio falando que ele meio que achava que tinha informações de que era muito provável que viriam 2 grandes free agents para o Knicks. O que aconteceu? Esses caras não vieram. O Knicks contratou 37 power forwards para o elenco. Eu esqueci do Taj Gibson. Eu falei uns 5 power forwards e não tinha falado nem do Taj Gibson ainda. Pois é. Tanto que logo após a free agency, o Knicks solta um comunicado que não era exatamente um pedido de desculpas, mas era um pedido de desculpas falando, não, esse era o nosso planejamento mesmo, a gente nunca falou que ia vir 2 free agents e tal, ou seja, já assumindo o erro, né? Então, o grande problema, eu acho que, além da montagem errada de elenco, são as promessas que você faz para sua torcida. Você sempre fica apostando que na próxima free agency vem alguém, e etc e tal, e aí não vem. E aí você monta um elenco errado, era claramente... Estava evidente que não ia dar certo,
Ó, eu tava vendo aqui as escolhas do Knicks, desde aquela temporada que eu falei, que foi a última temporada de campanha positiva, que foi 2002, 2013. Aí no draft de 2013, Tim Hardaway, na 24ª escolha, que até é uma escolha boa, mas eles precisaram mandar ele embora e trazer de volta por 3 vezes o valor, ou seja, mandaram quase de graça para chamar o cara de volta pagando mais caro. E para mandar de volta, para mandar embora de troca. Porque o salário era muito alto. Aí em 2014 eles só tinham uma escolha de segunda rodada, pegaram o Cleanthony Early e o irmão, o Thanasis Antetokounmpo, o irmão do Antetokounmpo. 2015 foi o Porzingis em quarto, que foi talvez a única escolha boa. Aí 2017 eles tinham a oitava e pegaram o Ntilikina, sendo que o Dennis Smith Jr. estava disponível. O Dallas pegou o Dennis Smith Jr. uma escolha depois em nono, e o Knicks depois, na troca do Porzingis, pegou o Dennis Smith Jr. de volta. E aí a torcida ficava gritando "We want Frank" pro Ntilikina jogar no lugar do Dennis Smith Jr., ou seja, bagunça. E na segunda rodada eles pegaram o Damian Dotson, que tá no elenco, acho que até agora, né, eu vi ele jogando esses dias. Aí 2018 pegaram o Kevin Knox na nona, que era uma classe cheia de jogadores e talvez, acho que dá para concluir que não foi uma escolha muito boa. Ele até tá dando sinais, assim, ele é o segundo ano, tá dando sinais, mas eles poderiam ter escolhido melhor, claro. Porque tinham os jogadores melhores disponíveis. Aí na segunda rodada eles pegaram o Mitchell Robinson, essa foi uma escolha boa. Foi. Talvez seja o grande, do elenco do Knicks atual, talvez seja o jogador com um futuro mais promissor. E esse ano eles pegaram na terceira o R.J. Barrett. Acho que vale falar um pouco sobre o R.J. Barrett, a situação dele. É bom, é ruim para ele? Esse cenário pode atrapalhar o desenvolvimento dele daqui para frente? O que tu acha? Cara, eu acho que o grande problema pro Barrett é que ele começou a... Assim, o Knicks apostou nessa temporada que o armador seria o Elfrid Payton, né? O Elfrid Payton que teve uma sequência de 4 ou 5 triple-doubles seguidos na temporada passada, não foi isso, Vavo? No finalzinho da temporada, acho que foram até, foi 5 ou 6. Eu sei que ele entrou num grupo seleto ali com o Jordan, com o Westbrook e com o Oscar Robertson, assim, de triple-double seguidos, Will Chamberlain e Elfrid Payton, entendeu? Mas é completamente números vazios, assim, que, enfim, no final de temporada do Pelican. E aí o que acontece é que o R.J. Barrett... Então, daí o Payton se machucou, faltando... Aliás, logo após 4 jogos da temporada ele se machucou, voltou agora, ficou uns 15 jogos fora, voltou só agora. E aí, os outros armadores que o Knicks tinha disponível eram o Dennis Smith Jr., que claramente o Fizdale não é fã do Dennis Smith Jr., porque ele não estava botando ele para jogar muito, e o Frank Ntilikina, que era quem a torcida pedia, mas que é um cara, é um armador defensivamente muito bom, mas que ainda tem muito a crescer, se é que ele vai crescer, do ponto de vista... Ele veio de uma... Ele subiu talvez o conceito por causa do Mundial da FIBA, que ele fez um Sem Mundial dúvida. França Sem foi dúvida. Longe, ele demonstrou ali um potencial que talvez ele não tivesse demonstrado na NBA ainda. Sem dúvida. Meio que fez ele subindo no conceito, né? E aí, o que acontece? O R.J. Barrett acabou, muitas vezes, jogando improvisado de armador, o que não é bom para um jogador jovem. Armador é a posição mais difícil de se aprender na liga, né? Tanto que existe uma curva de aprendizado que, em geral, para armadores é um pouco maior do que para as demais 4 posições de um time, né? Isso prejudica o desenvolvimento do jogador, claro. E aí tem uma questão de confiança também, porque ele começou muito bem e já deu uma queda, e eu acho que tem uma questão de confiança aí, né? Eu acho que esse elenco é muito ruim para o desenvolvimento do R.J. Barrett. A não ser, que quer dizer, o técnico que entra e fala assim, eu vou colocar só a molecada para jogar, vou usar esses veteranos aí, aqui e ali e tal, o que também é complicado, por exemplo, quando você tem um jogador como o Marcus Morris, que é meio que o que os americanos chamam de ball hog, né? Tipo, ele pega a bola e ele não passa mais, e aí ele tenta finalizar a jogada. Então, sendo que ele não é o Harden ou o LeBron. Exatamente. Então, quer dizer, além de tudo, tem a questão do desenvolvimento do R.J. Barrett também, né? Para finalizar esse assunto, estamos falando bastante tempo dos Knicks. De quem é a culpa? É do James Dolan, que é o dono dos Knicks? E como salvar o New York Knicks, se é que é possível? Cara, eu acho que a culpa é assim, no final das contas, não era só do Fizdale o problema do Knicks, né? Nunca foi, né? E assim... Até porque vem de muito antes dele o problema. Não, então, exato. Quantos técnicos o Knicks já demitiu nos últimos anos? Quer dizer,
tem muitos técnicos que já caíram lá. O Mike D'Antoni tá aí no Houston, chegando em finais de conferência e tal, e no Knicks não deu certo. Ninguém dá certo no Knicks, porque era impossível. O Jeff Hornacek também não deu certo. Derek Fisher também foi demitido no meio da temporada, que entrou porra do Lakers aí, o Kurt Rambis no meio. Mas o Kurt Rambis é ruim. Esse aí, o Kurt Rambis é horroroso mesmo. Não, só usei pra citar. O Derek Fisher caiu no meio e entrou o Kurt Rambis. Exato. Então, assim, não tem como dar... nos últimos anos, Larry Brown foi técnico do Knicks em 2005, 2006. Isaiah Thomas, Mike D'Antoni, Mike Woodson, Derek Fisher, Kurt Rambis, Jeff Hornacek, David Fizdale e agora o Mike Miller. Quer dizer, isso aqui é desde 2005, né? Não dá para ser assim, né? Então, eu acho que a culpa é do Dolan. E aí, assim, na teoria, tudo é fácil, né? Mas eu acho que o caminho para salvar o Knicks cara, basicamente draftar bem. Você tem que draftar bem, você não pode se dar o luxo de errar muitas escolhas no draft. E além disso, usar o espaço no cap que você vai ter, porque se você tem muitos jogadores jovens e não tem free agents de peso, você tem que usar esse espaço no cap que você vai ter para absorver contratos ruins de outros times, juntamente com outros ativos que esses times têm que usar para se livrar desses contratos. Então, quer dizer, basicamente o que o processo que o Sixers fez. Você drafta bem, o resto do cap você pega contratos ruins, com mais escolhas de draft, e assim você vai criando todo um armário de ativos que você pode usar eventualmente lá na frente para trazer jogadores desde que você acerte as escolhas no draft. Basicamente o que o Sixers fez. E tem que draftar jogadores machucados, que nem o Sixers. Tipo o Joel Embiid, Ben Simmons, para o time continuar ruim, continuar tendo escolhas boas. Porque se draftar jogador bom, Tá aí o Pelicans, o Pelicans fazendo a mesma coisa. Já draftou o Zion, que não jogou até agora. Machucado, aí, espera. Porque aquela vez eles draftaram o Carter Williams e o cara tava lá resolvendo os jogos. Não dá. Aí os caras, sai fora, cai fora. Não precisa de um cara pra resolver pra mim. Que absurdo você draftar um jogador que quer ganhar os jogos. É um absurdo. Fez quase um quadruple-double no primeiro jogo da temporada. Os caras já viram, esse cara vai querer ganhar, meu. É um absurdo isso. Inadmissível. Então, já que falamos dos Knicks, então vamos manter o tema times ruins nessa segunda parte do programa, e vamos falar de alguns times rapidamente, já que a gente se estendeu bastante aqui falando dos Knicks, por incrível que pareça, vamos falar rapidamente de alguns times que estão bem abaixo na classificação. Temos 4 times aqui, acho que uns minutinhos sobre cada um. Não vai doer? Talvez doa um pouco. Esperamos não perder o público também. A gente está fazendo isso agora. Daqui um tempo, no meio da temporada, o pessoal fala, mas vocês só falam dos mesmos times, não sei o que e tal. Daí a gente pode falar, tem aqui, vocês que torcem para os times que estão lá embaixo, a gente falou deles, E, obviamente, devido à campanha, a gente não vai falar do Phoenix Suns nessa temporada. Foi um motivo de piada constante, né, no ano passado, durante esse ano, né, na temporada passada. Primeiro time. O Phoenix Suns vai subir um banner no ginásio, tipo, não entramos no episódio de times ruins. Entendeu? Eles ganharam bem ontem do Minnesota. Ganharam. Primeiro time, Atlanta Hawks, de Trae Young. A gente até falou um pouco no episódio passado, na pergunta se os números do Trae Young e do Don't estavam sendo inflados pelo time, devido aos times que eles jogam e ao ritmo frenético atual da NBA. Atlanta Hawks, considerações sobre o Atlanta Hawks? Cara, eu sim. Tem 2 coisas que me chamam a primeira coisa, não sei se você leu um reporte de que o Shams soltou que o Trae Young tá um pouco frustrado, porque ele esperava um começo melhor de temporada do Hawks. Acho que todo mundo esperava, né? Eu mesmo achava que dos times jovens... Para situar, acho que vale situar, o Hawks está com 6-17 nesse momento, né? Exatamente. É bom te dizer sempre a campanha dos times para a galera se situar também. Exatamente. O Hawks está no meio de uma reconstrução, né? Não era de se esperar. Eu até acho que eu cheguei a falar do Hawks como possível candidato ali aos playoffs. Não me esqueci disso não, hein? Não me esqueci disso não. Então, eu realmente esperava mais do time, acho que muita gente esperava, e o Young, ele tá um pouco frustrado, o Trae Young diz que tá um pouco frustrado,
inclusive a ponto de conversar com a direção do Atlanta, que prometeu que vai trazer jogadores para ajudá-lo nessa reconstrução do, do, do Hawks. A questão, o Hawks tem um elenco com muitos jogadores jovens, né? Você tem, além do Trae Young, você tem os 2 draftados esse ano, o Cam Reddish e o DeAndre Hunter. Você tem o John Collins, que é novo, ele tá na 3ª temporada. Você tem o Kevin Huerter. Que tá suspenso, né? Acho que isso também agrava um pouco a situação pro... O Kevin Huerter que se machucou, né? Então também não pôde jogar muito. Eu acho que o Huerter voltou agora. Voltou agora, mas ele se machucou, perdeu alguns jogos. Então, assim, times jovens têm essa questão, né? Tem essa... Demora, não é de um ano para o outro, demora. Né? Você tem um monte de jogadores jovens e aí você tem o Vince Carter com 42 anos no time. Mas, assim, o ponto demora um pouco. Né? E aí eu acho que também tem uma questão do próprio Trae Young, que ele, eu não sei se ele tem mesmo essa carta branca ou se ele se dá essa carta branca, que às vezes fica um pouco chato, porque ele quer chutar de todos os lugares. É óbvio que ele é um excelente pontuador, todo mundo sabe da qualidade dele chutando de longe, etc. Mas não dá para você querer chutar toda hora do meio da quadra. E ele tem esse hábito. O Young tem a gente esse hábito. A gente está acostumado a ver os highlights. Obviamente, nos highlights só vai ter as melhores. Então, tu fica vendo os highlights do jogo do Atlanta, mostra 3 cestas do Trae Young de 3 pontos, a 5 metros atrás da linha. Fala, nossa, esse cara é o jogador mais espetacular da NBA. Porque tudo que eu vejo dele é um circus shot, uma cesta de 3 de longe, sendo que, na verdade, para cada uma dessas que ele acerta, ele erra 3 ou 4 também, entendeu? Então, acho que quem assiste os jogos mais de perto, às vezes consegue ter uma opinião mais... Não, e tem uma outra questão. A comparação que muita gente faz do Trae Young é o Steph Curry, né? Só que o Steph Curry, para vocês terem uma ideia, o Trae Young nessa temporada ele tá com 38,8 aproveitamento de 3 pontos. Na temporada passada ele teve 32% mais ou menos. O aproveitamento do Curry na carreira, se eu não me engano, eu só estou confirmando, é de 40 e poucos por cento. É mais de 40. Então, porque o Curry, cara, para você chutar, Curry nunca chutou abaixo de 41% de 3 pontos na NBA. Essa temporada ele estava com 24,3, mas ele se machucou no 4º jogo, ele já não estava 100%. Mas assim, o aproveitamento mais baixo dele foi na temporada 2016, 2017, que ele foi eleito, inclusive, MVP, né? Não, 2016, 17, que ele foi... Não, 17 não. Ele foi 15, 16 e 14, 15? Ele ganhou 2, não, né? Ele foi 15 e 16. 17 foi o Westbrook. Foi isso. Então, e aí ele ganhou 14, 15, 15, 16, porque ele ganhou 2. Exatamente. Ele chutou 41,1. Na carreira, ele tem 43,5. De 38 para 43,5 na NBA é uma diferença monstruosa de aproveitamento. Então... Mas acho que vale citar que os splits do Trae são muito bons. 46, 39 e 86, não sei se não. Tá muito perto de um 50, 40, 90. Ele tá muito bem nisso, né? Isso a gente tem que defender ele também. Não, assim, eu não acho que o problema... Para um cara que chuta nesse volume e principalmente arremessos difíceis... O problema do Hawks tá longe do seu Young, pelo contrário, a solução passa por ele. Só que eu acho que ele também, não adianta só ele ficar frustrado com o resto do elenco, eu acho que ele também tem que mudar um pouco o jogo dele. E assim, também não é que ele é um super fominha, assim, ele tem a média de assistências, ele tá com 8 assistências de média, assim, ele é um excelente jogador, tá? Eu só acho que não dá para ele ficar frustrado e apontar apenas pro elenco, ele tem que olhar um pouco pro jogo dele também. Então, para finalizar, o Atlanta Hawks tem um jogador que eu espero um pouco mais, uma das grandes surpresas deles nessa temporada, um jogador que tem 100% de aproveitamento de 3 pontos na temporada, 1 de 1. Obviamente estou falando de Charlie Brown Jr., né? Charlie Brown, né? No último draft. Charlie Brown Jr., ele só entrou em 4 jogos até agora, mas que nem eu falei, 100% de aproveitamento de 3 pontos. Então a gente espera um pouco mais de Charlie Brown Jr. É que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Charlie Brown Jr., ele tem apenas 21 anos e o jovem não é levado a sério, né? A gente tem que levar isso em consideração. Próximo time ruim.
talvez seja o menos ruim desses 4. New Orleans Pelicans. Dos grandes amigos de Gui Pinheiro, Brandon Ingram, Josh Hart e Lonzo Ball. Fala aí. Defende dos pupilos aí. Pelicans, eu acho que é uma decepção, né? Eu acho que muita gente estava colocando, inclusive, cogitando o Pelicans como um possível candidato a playoffs no começo, né? E aí, nesse caso, da mesma forma que eu falei do Atlanta Hawks, que eu achava que eles iam para os playoffs, eu fui o cara aqui no Pelicans e falei, olha, não é bem assim, porque a base desse elenco são os jogadores jovens do Lakers que nunca chegaram sequer perto dos playoffs, nem com o LeBron James, e aí depois que o Zion se machucou, eu acho que aí ficou mais complicado ainda. Óbvio que tem o Drew Holiday, tem os jogadores, o J.J. Redick foi para lá e tal, mas não deixa de ser uma decepção, né? O time tá com, acho que 6 vitórias e 17 derrotas nessa... Ele tá com 6-17, mas perdeu as últimas... Não, 6-18, desculpa, o Pelicans, mas perdeu as últimas 9. O Pelicans é um time de sequência. Ele começou com uma sequência ruim, aí teve uma sequência boa, tipo ali ganhando 6 jogos e uma derrota, sei lá, depois perdeu de novo uma grande sequência. O Pelicans, para variar, porque é engraçado que o Pelicans sempre tem problema de lesão, né? E aí teve muitos problemas de lesão. Eles trocaram o staff médico inteiro, eles contrataram o staff que era do Phoenix Suns, se eu não me engano, que era tido o melhor da liga, e mesmo assim eles continuam tendo muitos problemas de lesão. É um time que decepciona. Agora o Pelicans está 6-18, porque perdeu ontem também, do Suns, né, inclusive, né? Não foi. Ontem foi do game winner do Derrick Rose. Do Derrick Rose, verdade. Aliás, marcaçãozinha do Drew Holiday nesse último lance, hein? Pois é, e ele é um dos melhores defensores no mano a mano. Ele deixou o da Derrick liga. Rose chutar a liga do lance livre a 2 metros de distância. Eu acho que aí é mérito do Derrick Rose também, que soube jogar toda aquela malemolência ali na finta para gerar espaço. De qualquer forma, o Pelicans é um time que tem muitas esperanças aí, não para essa temporada mais, mas para o futuro, porque Zion Williamson já está voltando a treinar em quadra, deve voltar, acredito que não deve voltar em dezembro, acho que só em janeiro, ainda não tem exatamente uma data. Tem muitos jogadores jovens com potencial para crescer, e o Ingram, se tem uma coisa que está salvando a temporada do Pelicans nessa temporada, é o desenvolvimento do Ingram, porém, uma questão de que ele é free agent no final dessa temporada. É restrito, mas é free agent, e aí o Pelicans já tem que começar a tomar decisões, porque se o Ingram começar a continuar jogando desse jeito, ele possivelmente vai receber ofertas de máximo na próxima off-season, até porque a próxima off-season é uma off-season muito, muito carente de grandes nomes. Próximo time. Você não vai falar do Pelicans? Oi? Você não vai falar do Pelicans? Então, o Pelicans a gente achava... todos os nossos palpites do início da temporada eram num cenário onde o Zion Williamson jogaria. No instante que o Zion Williamson se machucou e não está jogando, nossos palpites deixam de valer. Aquela nosso palpite de que o Pelicans poderia ficar em nono, em décimo, beliscar o oitavo, caso algum time perdesse algum jogador, enfim. Ele bem que não vale, porque é um time completamente diferente. Mesmo que ele volte agora no seu potencial completo, não vai ser um time que vai disputar playoffs. Então, o Pelicans, para mim, pelo menos nessa temporada tem que pensar, na próxima, aquela, né? Pegar uma boa escolha para tentar pegar um cara bom, junto, como o Gui falou, o Brandon Ingram, que está se transformando, está comprovando que tem um futuro bom na NBA, junto com o Zion, que está voltando, enfim, tentar montar um time para da próxima temporada em diante, aos pouquinhos, começar a ir buscar posição, entrar nos playoffs, e de repente aí quiçá até conseguir pegar, quem sabe, um free agent, que é difícil eles irem para New Orleans, mas quem sabe, né? Com o Zion e com esses jogadores novos. Próximo time. O atual 5 vezes finalista da NBA, atual pentacampeão da Conferência Oeste, mas que esse ano está passando por um mini processo de reformulação. Golden State Warriors, de Eric Pascal. Guilherme Pinheiro. Você vê na Golden State Warriors de Eric Pascal, quer dizer... Que, por sinal, está em primeiro lugar na corrida para Rookie do ano. Ele está em primeiro? Naquelas ladder que eles fazem, tipo, de Rookie of the Year, ele assumiu o primeiro lugar no site da NBA.com, tá lá. Mas aí eu acho que não... Enfim, eu não boto muita fé nesse ano, até porque não é pontuação, né? Quer dizer, agora vão ter que votar. E aí vão acabar votando para os nomes mais conhecidos. Eu acho que ele até vai ser considerado, não sei se ele ganharia.
De qualquer forma... médias do Pascal, 16,6 pontos, 5,2 rebotes, chutando 50, 30, 81, que é ok. De qualquer forma, eu acho que uma das coisas que eu achei... Eu escutei um podcast outro dia, eu não lembro qual, não lembro quem foi que falou, mas que o cara pergunta assim, fala assim, existe algum caso registrado na NBA de um time que tira uma temporada de folga? E eu acho que ele estava falando do Warriors e eu achei interessante a observação, porque a sensação que eu tenho é justamente essa. Assim, o Warriors, depois o que aconteceu no off-season e aí o Curry se machucou, a sensação que eu tenho é que o Warriors resolveu tirar essa temporada de folga, porque de todos esses times, a gente sabe que o Warriors vai ser um dos piores times dessa temporada, mas que na próxima temporada, se não fizesse mais nada, ele já seria muito melhor do que o time desse ano, porque você vai ter de volta Klay Thompson, o Steph Curry. Eu acho que eles vão arranjar um jeito de deixar o Steph Curry de fora da temporada inteira, e o Draymond Green, que já se machucou, já saiu, já voltou e tal, e acho que nesse momento, eu não sei se ele tá jogando, né? Você tem basicamente o D'Angelo Russell, que eles podem usar essa temporada até para aumentar um possível valor de troca dele, ou, enfim, tentar encaixar ele no futuro esquema. O ponto todo é que o Warriors está lá embaixo nessa temporada, mas a gente não apostaria que o Warriors vai ficar 10 anos nessa draga. Eu acho que o Warriors na próxima temporada já pode novamente ser considerado um candidato aos playoffs, como a gente esperava que ele fosse ser. Tanto eu quanto o Vavo falamos que a gente achava que eles estariam nos playoffs esse ano e claramente queimamos a nossa língua. Então eu acho que de todos os times, hoje o Warriors é o time com a pior campanha da liga. Na verdade, não, o Knicks é o pior, com 4 vitórias e 19 derrotas. O Warriors é o pior do Oeste, com 5 vitórias e 20 derrotas. Eu acho que o Warriors, ele tá meio que de férias nessa temporada. Eu acho que eles vão usar todas as justificativas possíveis para o Curry tá o mais tarde possível, se é que ele vai voltar essa temporada. O Klay Thompson não deve voltar, principalmente porque quando o Klay estiver apto a jogar, o Warriors já vai estar completamente eliminado de qualquer possibilidade de ir para os playoffs. Então, eu acho que o Warriors é um time que está de folga esse ano. O Steve Kerr falou na entrevista, né? Ele deu uma entrevista esses dias falando que ele tá curtindo essa temporada, que é completamente diferente, porque a primeira temporada do Steve Kerr como técnico foi a primeira temporada que o Warriors foi campeão. Então, ele meio que só teve temporadas muito boas. Ele é o técnico com o melhor aproveitamento de vitórias da história da NBA, disparado, inclusive. E ele tá tendo a primeira temporada dele diferente, que é uma temporada que vários outros técnicos passam, inclusive, normalmente vários técnicos começam assim, é uma temporada de reformulação, e ele falou que tá curtindo esse modo diferente, que é preparando os jogadores jovens para as temporadas seguintes. Obviamente, o Warriors já desistiu dessa temporada, e se a gente for pensar já na temporada que vem, um time que começa com o Stephen Curry, Klay Thompson, tem o D'Angelo Russell, aí talvez um Eric Pascal ali, Draymond Green, um pivô, um Colin Stein, alguma coisa, já é um time para brigar por mando de quadra automaticamente. E ainda podem melhorar, ainda tem o D'Angelo para trocar, enfim, não sei que outras movimentações eles vão fazer, mas claramente eles estão naquele... Eu vou te dizer qual foi o último time que tirou uma temporada de folga. O San Antonio Spurs, na temporada que o David Robinson se machucou. Verdade. Eles tiraram essa folga, conseguiram a primeira escolha no draft, escolheram o Tim Duncan e estão aí até hoje nos playoffs. A única coisa pro Warriors é que não tem um Tim Duncan nesse draft. Aliás, esse draft é um draft que, diferentemente dos últimos anos, onde quase sempre a gente tinha número 1 claro, ou os dois primeiros claro, esse ano, aparentemente, por enquanto, a gente não tem nada disso. Eu não acho que vai mudar muito. Tem gente que fala do LaMelo Ball, tem gente que fala do R.J. Hampton, que joga na Nova Zelândia, tem gente que fala do James Wiseman, que joga em Memphis. Enfim, cada hora, Cole Anthony também é um nome cogitado para ser a primeira escolha do próximo draft. Cada hora vem um nome novo. Então, esse draft não tem um Tim Duncan para... mas no caso, o Tim Duncan deles é o Curry e o Thompson voltando, né? Exato. É o equivalente ao Tim Duncan deles. Exato, exatamente. Enfim, acho que o Warriors, de todos esses times aqui, é o time que menos deve se preocupar, porque a gente sabe o que o Warriors tem para oferecer na próxima temporada, né? E por fim, quarto time ruim que vamos falar aqui, Cleveland Cavaliers. Olha, a gente falou um pouco do Cleveland no começo
do programa, né? Falando ali da possível troca, da possibilidade de uma eventual troca do Kevin Love, né? O Cleveland, ele teve essa semana uma notícia que vazou, não sei se o Val viu, que alguns jogadores do Cleveland estariam incomodados com o jeito que o técnico John Byling, o técnico do Cleveland, se não me engano, não sei se é essa pronúncia, John Byling. Conduz o time. O John Byling, para quem não sabe, ele foi treinador apenas universitário, ele já é um cara mais velho, ele tem 66 anos, ele foi treinador a carreira inteira de times universitários, ele era o treinador da Universidade de Michigan, foi até uma surpresa a contratação dele pelo Cleveland Cavaliers, porque era um nome que ninguém estava especulando. Muitos gostaram da contratação, porque o Cleveland também está num processo de reconstrução, e aí com muitos jogadores jovens falaram, faz sentido ter um técnico acostumado a trabalhar com jogadores jovens, porém, dizem, isso é um boato, não é informação, que alguns jogadores meio que perderam interesse nele, acabam se dirigindo muito mais ao assistente dele, que é o J.B. Bickerstaff, que foi técnico do Memphis também, temporada passada foi técnico do Rockets também, né? Ele sempre, acho que de forma interina, né? Não, no Memphis não. Foi quando no Memphis ele foi o Kevin McHale foi demitido no início da temporada, ele pegou, sei lá, do jogo 10, até o final da temporada foi ele, mas sempre como interino, aí veio o Mike D'Antoni. Então, e aí... Mas ele tem uma experiência como técnico. Agora, já tem também algumas notícias dizendo que não, que tá tudo certo em Cleveland, que não é verdade. Um dos jogadores veteranos que diz que gosta muito dele é o Tristan Thompson, que por acaso está tendo uma temporada excelente, talvez a melhor dele aí desde os anos de auge do Cleveland, né? Comeback Player of the Year. Se tivesse o prêmio de Comeback Player of the Year, era do Tristan Thompson. Então, o Cleveland... E aí o Cleveland tem uma outra questão, que é a dupla de armadores que eles draftaram nos últimos 2 anos, que é onde o Cleveland aposta suas fichas. E aí, eu já vou tomar a liberdade de colocar a pergunta do primeira fila aqui, que é a pergunta do Vitor Bretas, que é se alguém aqui acredita na dupla, e é o nome dessa dupla, eu não sei se eu cheguei a mencionar aqui, a torcida do Cleveland chama a dupla Colin Sexton, Darius Garland, de Sexland, porque é Sexton e Garland. E tem o Love ainda, né? E tem o Love, né? Pois é, pode ser Love Sexland. E aí, se a gente acredita, eu acho que tem algumas questões. O começo do Darius Garland é bem preocupante. Ele tá chutando 37% de quadra, quer dizer, é bem baixo. Da mesma forma, o Sexton é um jogador que tem um volume de arremessos grandes e não é um grande passador, ele tem um número baixo de assistências para um point guard, ele está com média de 2,4 assistências nessa temporada, que inclusive é mais baixo do que da temporada de rookie dele. Então, esse é um grande problema. Você tem 2 armadores que são focados muito mais no arremesso do que no passe, né? Eu acho que uma das dificuldades que os armadores têm ao ingressar na NBA é justamente saber dosar essa coisa de quando que sou eu e quando que eu tenho que servir os companheiros, né? De qualquer forma, o Cavs tem que continuar o processo aí de reconstrução, né? Porque o elenco do Celtics é basicamente composto de jogadores bem jovens, e aí com os veteranos, tipo o Tristan Thompson, que nem é tão velho, ele tem 28 anos. Falou do Celtics. Perdão, do Cavs. Nem é tão velho, ele tem 28 anos, assim como o Brandon Knight, que também tá lá. O Della Vedova tem 29, assim, o Cavs tem... O único jogador acima dos 30 anos do Cavs é o Kevin Love. Eu acho que se tem uma solução, a solução passa por o que a gente já citou no início do programa, tentar envolver o Kevin Love em alguma troca, porque ele realmente não tem utilidade nesse momento e não vai ter até o final do contrato dele em Cleveland, possivelmente. Então aproveitar enquanto ele ainda tem um valor de mercado bom, porque ele tem 31 anos ainda. Mesmo com as lesões, eu acredito que ele tem um valor de mercado ok, razoável para o Cavs conseguir alguma coisa em troca, algumas escolhas, algum jogador jovem, de repente. Eu acho que tem que continuar esse processo de rebuild, e isso passa por conseguir alguns assets bons pelo Kevin Love. Acho que seria basicamente isso. Eu acho que... Eu estava olhando aqui o contrato do Kevin Love, além dessa temporada, o contrato do Kevin Love tem mais 3 temporadas, né? Eu acho que
talvez não seja tão difícil trocar pelo seguinte, quer dizer, é sua opinião, né? Não sei de nada, claro. A próxima off-season, como eu disse aqui, é uma off-season que é muito carente de grandes nomes. Então, um time que está disputando título não precisa ter um super cap aberto para trazer algum eventual nome. Isso, obviamente, considerando que o Anthony Davis vai assinar com o Lakers e tudo indica que ele vai renovar com o Lakers, né? Então, para a próxima temporada, não seria um problema. Depois da próxima temporada, você ainda teria mais 2 anos. Aí, de fato, para a temporada 2021, 2022, nessa off-season de 2021, você teria um contrato de 2 anos aí muito difícil de desovar se você quisesse. Mas daí, quer dizer, é só 1 ano, né, que você teria esse problema, porque depois, no último ano, ele já vira um contrato que está terminando, um contrato expirante, e aí você também seria mais fácil trocar. É o caso aí, por exemplo, do Hassan Whiteside. Ninguém queria pegar o contrato dele. A partir do momento que faltava só 1 ano, o Portland topou. Né? Então, de repente, é um caminho. E ele tá lá me dando 29,9 pontos por jogo no Fantasy. Mas ele é um jogador desses que é muito melhor no Fantasy do que no seu time. Ele quase conseguiu um triple-double no jogo que ele deu 10 tocos. Teve um jogo que ele deu 10 tocos. Pois é. Justo nesse jogo ele não pegou 10 rebotes, ele pegou só 9. Pois então. Aí ele não completou o triple-double. Então eu acho que é essa questão, assim. De qualquer forma, o Cleveland não tem muita opção, tem que seguir no caminho da reconstrução. Talvez. Tá muito cedo para falar, né? Que o Kevin Garland e o Colin Sexton não vão vingar. Você pega aí, por exemplo, o Brandon Ingram, que tinha muitos. Depois do segundo ano, ninguém sabia ainda muito se ele ia. Depois do terceiro ano, ele foi meio que pro Pelicans, mais ou menos, e agora no 4º ano dele de liga, que ele realmente engrenou. Então, às vezes, tem jogador que demora mais. Eu acho que o Cleveland tem que manter o curso nessa reconstrução e ver o que vem pela frente aí, apostar novamente no draft esse ano e ir aos poucos construindo. O Cleveland, até a gente comentou isso no final da temporada passada, o Cleveland também começou a construir um bom baú de ativos, né? Trazendo várias escolhas de draft e tal, principalmente de segundo round, mas é aquela história, você junta umas escolhas de segundo round, já é um contrapeso que você pode colocar numa troca ali e tal, e aí isso pode funcionar, né? É isso. Temos mais perguntas do Primeira Fila? Ou era a gente tinha tido uma pergunta do Alberto Moura, que era os jogadores que estão surpreendendo positivamente e negativamente, mas isso a gente acabou falando no programa passado, né, Vavo? Eu falei que a minha surpresa... A gente falou os dois do Devontae Graham, como surpresa positiva. A minha surpresa negativa foi o Lonzo Ball, que inclusive foi demovido ao banco de reservas do Pelicans essa semana. E qual foi a sua surpresa negativa? Foi... Não lembro. Do Lamarcus Aldridge, exatamente. Mais uma positiva, então, vai. Já que o cara... Ninguém esperava mais que ele fizesse alguma coisa e ele tá bem. Jabari Parker. Tá bem. A gente cornetou ele no início da temporada, pegou a vaga de titular no lugar do John Collins, que machucou, e tá indo bem. A gente falou dele, eu falei dele como ele tava tendo uma espécie de ressurreição. Teve um episódio sobre recomeços e... O título do episódio é sobre recomeços. Ah, é mesmo. E eu falei dele, mas esse cara, ele também, a gente falou também no episódio passado do Kendrick Nunn. Tem vários jogadores aí que estão... Cara, outro que a gente falou que tá surpreendendo é o Carmelo, né? Não tá indo mal, né? Sim. Também tem ele no Fantasy. O time do Vavo é o time da ressurreição. Rajon Rondo eu peguei. O Rondo, cara, eu rezei muito pro Lakers não assinar com ele. Ele tá muito bem nessa temporada. Assim, de verdade, eu tô surpreso com a ação do Rajon Rondo, tá muito bem nessa temporada. Vamos nos encaminhar então para o final do programa, já passou de 1 hora aqui. Vendo? Quadro clássico, jogo da semana. Jogo da semana, olha, eu tenho que fazer uma confissão. Eu tava aqui com a tabela aberta e assim como o Vavo costuma fazer, eu também não olhei o meu jogo da semana para hoje. Dessa vez eu tenho já. Olha, então começa você. Eu tenho 2 jogos da semana por um motivo peculiar. Dallas Mavericks e Detroit Pistons na quinta-feira, dia 12. E dia 14, sábado, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Por que esses 2 jogos? São os 2 jogos que serão disputados no México. Sempre tem um clima especial envolvido nesses jogos do México. Há 2 temporadas atrás teve aquele jogo que não aconteceu, lembra? Que saiu uma fumaça no ginásio, tiveram que evacuar, e era um jogo só naquela temporada e os caras ficaram sem nenhum jogo, coitado.
Mas agora teremos 2 jogos no México, envolvendo 2 times do Texas, o que é normal eles fazerem, né? Porque o Texas é muitos imigrantes mexicanos, a torcida pelos times do Texas é muito grande, os mexicanos torcem pelos times do Texas. Dallas e Detroit, e San Antonio e Phoenix, quinta e sábado. Bom, eu tenho um jogo aqui que é um jogo que acabou se tornando uma rivalidade, né? Eu acho que nos últimos anos, principalmente, apesar de sempre ter sido uma rivalidade por eles estarem na mesma conferência, né? Não na mesma conferência, na mesma divisão, né? Entre Boston Celtics e Philadelphia, teremos Philadelphia e Boston em Boston. O Boston ainda não perdeu em Boston nessa temporada. O Philadelphia... Nem o Philadelphia, né? Oi? Não, nem o Philadelphia em Filadélfia. O Philadelphia deu um esculacho. Boston no primeiro jogo, né? Foi o jogo de abertura. O resultado não mostra tanto que foi o jogo, foi 107-93, mas o Philadelphia ficou muito na frente. E o último quarto, o garbage time, o Celtics diminuiu. E aí teremos, então, esse segundo jogo entre as duas equipes na temporada. Vai ser na quinta-feira, dia 12 de dezembro, às 10 horas da noite, horário Brasília. Certo. Então, se vocês gostam do jogo do Gui, vocês veem Celtics e Sixers. Mas se vocês gostaram do meu palpite do jogo do México, vocês veem Dallas e Detroit Pistons, que são jogos da mesma hora. Dá pra ver um pedaço, dá pra ver o começo de um, ver até o final, depois assume o outro e termina, porque tem uma hora de diferença. Ou ver ao mesmo tempo, que nem o LeBron falou que vê todos os jogos ao mesmo tempo. Ou isso. Quando acaba a rodada. E agora ele tem que ver os jogos do filho dele, né? Não sei se vocês estão acompanhando. O time de basquete do LeBron de high school, além de ter também o filho do Dwayne Wade. Tem outros jogadores com muito potencial de draft, e eles têm um contrato que vai ser televisionado na ESPN e na ESPN 3, acho que são 12 jogos da temporada. Enfim, é um time de high school que está em rede nacional, basicamente é isso. E além disso, eles têm um pivô de origem chinesa, o Harold Yu, que tem quase a altura do Porzingis, basicamente. Poxa. E eu não sei se é a primeira vez desde o LeBron, mas na época do LeBron passaram alguns jogos dele na ESPN, né? Passaram. Ele era de St. Vincent St. Mary's. Passaram porque já tinha todo esse hype em cima dele, né? Tem um jogo completo no YouTube que eu... É muito clássico uma foto dele e do Carmelo jogando no high school. Mas não é esse jogo que ficou famoso do LeBron. É um outro jogo dele contra outra escola que eu não lembro. Foi um jogo que ficou famoso, que ele jogou super bem. Acho que é isso, né? Falamos. Fazer aquela chamadinha final pro Big Shot Pod All Stars. Quem quiser entrar para este seleto grupo, nem tão seleto assim, porque ele é ilimitado, picpay.me/BigShotPod. Simples, um valor praticamente simbólico de R$15 para fazer parte. Temos um grupo no Telegram, onde a gente fica conversando o dia inteiro. Tem a Liga de Fantasy, que ela já está fechada, porque foi para quem tinha assinado até o início da temporada. Temos a nossa live mensal, que já fizemos a primeira, estamos definindo a data da segunda. E a gente sempre responde perguntas dos membros do Big Shot Pod All Stars aqui no episódio, como vocês perceberam hoje. Teremos uma newsletter logo em breve, quando atingimos uma marca de 80 assinantes. E no futuro ainda teremos séries exclusivas em formato de podcast. Esse é o Big Shot Pod All Stars. Repetindo o e-mail de contato do podcast, bigshotpod@ampere.audio. Falem com a gente por lá, a gente lê todos os e-mails. Ele chega na caixa de e-mail de todos os integrantes. E se vocês gostam da gente, encaminhem, divulguem o Big Shot Pod, mostrem para os amigos de vocês que gostam de NBA, dá aquelas 5 estrelinhas no iTunes, que nem eu falei lá no início, e nos outros apps de podcast. O Big Shot Pod é da família Ampere de podcast, que também tem Boa Noite Internet, Zing, Família Feminista, crescendo cada vez mais aí, essa rede de podcast chamada Ampere. E este podcast é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron, editado pelo Guilherme Dornelles, e é uma produção da Ampere, este episódio de hoje está sendo gravado no Innova Bra Habitat em sua totalidade. Mais alguma coisa aqui? Vavo, top 5 capitais brasileiras. Capitais de estado? Isso. Pode ser capitais, sei lá, tipo Olambra, capital das flores. Pode ser top 5 aí, faz um top 5 capitais. Top 5, vamos lá. São Luís é muito legal, só fui uma vez lá e me diverti. Conheci umas praias.
um lugar lá que é tipo o centro da cidade, com umas barraquinhas, uma cidade meio antiga, um monte de jovens pedindo autógrafos. Foi muito divertido. 5 é difícil. Gosto muito de... Deixa eu ver. Não vai falar Porto Alegre? Mas a minha não pode votar, né? Tipo a votação da Mas FIFA, agora você não você pode mora em votar São no cara do Paulo. próprio país. Agora você mora em São Paulo. Gosto muito de Curitiba. Não vou ficar justificando, vai. Curitiba, Aracaju é legal. Manaus eu gosto muito. Mais uma. Fui poucas vezes, acho que só fui 2 ou 3 vezes. Cuiabá. Quente pra caramba, mas eu não me importo com temperatura. Então... Vocês aí de outras capitais, o Vavo odeia vocês. Resumindo, eu deixei 22 eu como odeio Brasília. vocês todos. É. Então aí ficamos aí com esse top 5 capitais brasileiras pro Vavo Mantovani. Então, para o próximo episódio, Guilherme Pinheiro, já peço para ir montando para não ser surpresa. No episódio que vem, teremos o top 5 florestas subsaarianas com Guilherme Pinheiro. E eu vou mandar um desafio pro Marcel também no top 5 para ele. Valeu, galera. Muito obrigado. E até o nosso próximo episódio. Este foi o Big Shot Pod. Até lá. Abraço. Ambev.